Olá, bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 2. A Bíblia Sagrada diz assim: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Queridos, esse texto dessa carta do apóstolo Paulo aos crentes da Galácia tem muito a nos ensinar, tem algo importante para que nós possamos aplicar nas nossas vidas. Quando nós começamos a olhar a respeito dessa mensagem, perceberemos que hoje, de uma forma involuntária, o mundo aprendeu a mesma lição que há mais de 2000 anos atrás aconteceu. Naquela ocasião, Jesus Cristo estava carregando a cruz, uma cruz pesada, depois de Jesus ter sido chicoteado, de Jesus ter sido humilhado, cuspido, ferido, humilhado. Jesus é obrigado a carregar uma cruz e passar pelas ruas de Jerusalém, indo em direção ao Gólgota. Acontece que o Senhor Jesus já havia passado severamente por inúmeras humilhações, fossem elas psicológicas, físicas, fossem elas de ordem espiritual, de ordem material. Então Jesus estava naquele instante carregando muito mais do que uma cruz. Ele estava carregando um fardo pesado sobre as suas próprias costas. E nos diz o texto sagrado de Marcos, capítulo 16, verso de número 21, que num determinado momento, alguém por nome de Simão, da cidade de Cirene, esse homem vinha do campo, e os soldados romanos forçam-lhe a carregar a cruz de Jesus. Há quem diga que aquela cruz foi compartilhada, outros certamente vão afirmar que Simão de Cirene teria carregado essa cruz para algum trecho daquela estrada. E o que se sabe é que esse homem, teoricamente, ele foi forçado pelos soldados a carregar aquela cruz. Ele não o fez de forma voluntária. E percebam que quando esse homem o faz, ele alivia de certa maneira aquela cruz que pesava sobre as costas de Jesus. Mas o que me chama muito a atenção é que tempos depois o próprio Paulo vai citar um dos filhos de Simão de Cirene, chamado Rufo. E quando você olha para isso, o que você e eu aprende de aplicação para as nossas vidas? Muitas vezes nós temos vivido uma realidade completamente diferente, em que nós estamos sendo forçados a aprender algo. E naquele momento, embora Simão de Cirene não soubesse, ele tivesse sido obrigado a carregar a cruz de Jesus, tempos depois a sua própria família seria beneficiada por esse ato. Então agora a família de Simão de Cirene é abençoada. Eles agora vão conhecer a obra de Jesus Cristo, vão ter conhecimento de quem é o apóstolo Paulo, vão ser agora abençoados, porque um dia o Simão, o seu pai, ajudou Jesus a carregar a cruz. Mas na verdade, se nós pararmos para pensar, o fardo que muitas vezes pesa sobre as costas de Jesus, a cruz que pesa sobre as costas dele, não era dele, era minha e sua. E ele carregou essa cruz no nosso lugar. Jesus, ele foi aquele que ensinou, mas que também, na prática, ele colocou tudo aquilo que ensinou em prática. Quando nós vamos nos reportar ao Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos de número 28 a 30, nós entenderemos que um dia Jesus prometeu
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Quantas pessoas na atualidade vivem cansadas e sobrecarregadas, cheias de estresse, cheias de angústia, cheias de medo. Pessoas que tudo que precisam nesse momento seria o alívio de alguém, estender-lhes a mão de misericórdia e ajudar-lhes. Queridos, e Jesus fez isso por mim, Jesus fez isso por você. E nós deveríamos fazer a mesma coisa. O mundo está sendo reinventado, o mundo está sendo recriado, ainda que de uma forma forçada, ainda que por conta de uma pandemia que hoje está levando as pessoas a aprender a aliviar as costas dos outros, a aprender a carregar o fardo do outro, a aprender a carregar a cruz do outro. Isto está sendo ensinado. Muitos hoje estão aprendendo a lição de Simão de Cirene. E quem sabe, no futuro, quando nós olharmos para trás, nós vamos agradecer por termos aprendido essa grande lição. Aprender que as pessoas que vivem em um orfanato precisam de ajuda, que aquele idoso que encontra-se num asilo precisa de ajuda, que os menos favorecidos precisam de ajuda, que as pessoas muitas vezes, estejam elas nos ministérios da igreja, estejam elas nos trabalhos seculares, precisam de ajuda. E quando nós nos dermos conta que fazendo dessa forma nós podemos tornar um mundo melhor, certamente nós teremos muitas razões para agradecer àquele homem que um dia carregou uma pesada cruz para nós. Pense nisso e que Jesus Cristo possa diariamente ajudar você a entender a importância disso. Fique com Deus, que o Senhor Jesus te abençoe.